Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, muito bem-vindo. E vamos hoje ver mais um tema aí sobre a escatologia consumada. Nesses últimos dias temos trazido vários assuntos sobre isso. E hoje não vai ser diferente. Vamos analisar Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, principalmente se as mensagens têm feito vocês pensarem, se inscreva no nosso canal, faça isso hoje mesmo, agora mesmo, não perca tempo, tá bom? É só você clicar aí, também, né, clique aí também, se você deseja que o YouTube te avise, né, quando nós estivermos no ar, clique aí nesse sininho, deixe o seu comentário, tá bom, querido? Já deixa o seu like também e compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, meus amados irmãos, quero falar para vocês que nós temos um livro chamado A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras. É esse livro aqui que eu aconselho vocês a estarem adquirindo, tá bom? Vão estar adquirindo um grande, precioso, uma preciosa obra, e só aqueles que já adquiriram sabem da dimensão disso que nós estamos falando. Um livro libertador, meu querido. Então, entre em contato aí hoje mesmo comigo através do WhatsApp. Bom, meus amados irmãos, hoje eu quero fazer um rápido comentário com vocês a respeito de um texto de Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, em que estamos analisando a escatologia consumada, né? Estamos afirmando nesses últimos dias que Jesus já veio. Vamos ler então, Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Vamos lá. Diz assim, olha: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Aí quem está falando isso é Jesus. Bom, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero lhes informar é que guerras, fomes, pestes, terremotos não são mais sinais da vinda de Jesus. Não é mais, porque Jesus veio no ano 70 depois de Cristo. Guerras vêm da ignorância humana. Homens que não sabem que são espíritos guerreiam, entram em combate. Isso é a carne humana, o diabolos ativado. Isso é que faz ser o homem querer ser mais forte do que o outro. E aí vem o quê? A guerra. A fome é consequência também da mesma atitude da carne, pois enquanto os homens não ouvirem o verdadeiro evangelho, continuarão querendo ter mais, enquanto outros morrem de fome. Pestes, como essa pandemia aí que estamos vivendo, muitos são frutos da evolução humana. Muitas pestes que aparecem no mundo são frutos da evolução humana. O homem, ele entra em contato a todo momento com novos vírus, novas bactérias. Ou então, as pestes são causadas intencionalmente pelo mesmo homem. E os que promovem pestes pelo mundo fazem por não saberem que são espíritos e que estão em passagem nesta vida. Por isso é que eles precisam ouvir o evangelho da verdade. Porque somente através dessa conversão o homem terá domínio sobre a carne ativada. E por fim, terremotos. O que são terremotos? São fenômenos naturais em que as placas da Terra se movem. Vocês sabem que o mundo ele é feito por placas de pedra. E essas pedras, elas se movem. Isso sempre aconteceu, acontece e sempre acontecerá. E não podemos fazer nada quanto a esse fenômeno, ao fenômeno chamado terremoto. E a todos esses fenômenos, tanto os produzidos, os promovidos pelo homem, como os eventos naturais nos dias de hoje, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Isso apregoado por um sistema religioso que contaminou a todos com suas mentiras doutrinárias. Logo, o objetivo dessa mensagem é trazer luz a esse assunto e mostrar que nos dias de Jesus de Nazaré e a sua geração aconteciam também tais fenômenos. Então vamos à hora da palavra revelada.
Então, meus queridos irmãos, hoje, com o advento da internet, né, e a facilidade de sabermos que tudo que acontece no mundo, sabemos em full times, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo e nós sabemos. Faz com que o que acontece agora no Japão, nós vamos ficar sabendo quase que na mesma hora que acontece. E tudo o que se refere ao que nós estamos falando agora nessa mensagem, a gente fica sabendo. Se tem rumores de guerra, a gente fica sabendo. Se tem guerra, a gente fica sabendo. Até os porquês da guerra, nós ficamos sabendo. Enfim, tudo isso faz com que passe a sensação de que as profecias apocalípticas da Bíblia pareçam estar acontecendo, não é verdade? Não parece? Com tudo isso? Ainda mais com o avanço das redes sociais. Aí então é que o tradicionalismo cristão vem a público dizer: olha, essa pandemia é Jesus voltando. Vejam, a lua de sangue é o cumprimento do livro tal. A guerra ali é porque Apocalipse capítulo tal está acontecendo. Então hoje isso se tornou um fenômeno social. Eles vêm a público em canais e vêm falar que o mundo está acabando, que Jesus está vindo. E claro, tudo isso é apenas para ganhar like. Agora a pergunta é: será que podemos dizer que tudo isso, o que nós estamos vendo hoje, é o cumprimento do texto que lemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8? Nós podemos cravar dizendo que Jesus está vindo? Claro que não, meus amados. Nada disso que acontece nos dias de hoje podemos referenciar ou linkar com Mateus 24, capítulo 24, versículo 7 e 8. Porque esse texto pertence a um contexto. Vou colocar de novo aí. Mateus, capítulo 24, versículo 7 e 8. Tudo isso aí pertence a um contexto. Agora, se nós descontextualizarmos este texto, aí sim poderemos aplicar nos dias de hoje. Porém, um texto isolado não se sustenta sozinho. Por isso, a importância de entender o contexto aqui. E o contexto desse texto não aponta para os dias de hoje. Aponta para um fato que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, conforme informa Mateus capítulo 24, versículo 2. Eu vou colocar para vocês. Foi quando Jesus anunciou a derrubada do templo. E em qual tempo Jesus está se referindo a essa destruição que ocorreria? Será que Jesus estava falando de templos de hoje? Será que Jesus estava falando de construções de hoje? Claro que não. Aquilo seria naquela geração. Conforme afirmam, e eu já tenho colocado aqui os textos de Mateus capítulo 23, versículo 36 e Mateus capítulo 24, versículo 34. Amados, e descontextualizar isto faz com que os textos isolados não se sustentem sozinhos. Então a ideia é te mostrar que estes fenômenos ocorreram antes da vinda de Jesus, justamente aí, olha, com a destruição do templo que foi no ano 70. Então nós fazemos isto, nós que estamos fazendo isto, estaremos o quê? Assegurados por esse contexto de Jesus no Sermão do Monte, que é o âmago da vinda de Jesus. Meus queridos, vocês sabiam que os 30 anos que precederam a queda de Jerusalém, após a morte de Jesus, foram marcados por vários eventos como terremotos, catástrofes, pestes, fome. Mas, infelizmente, devido à falta de informação que tínhamos há anos atrás, nos faziam acreditar que estes eventos começaram a acontecer nos dias atuais, não é verdade? Levando-nos a acreditar que o mundo estava chegando ao fim e Jesus estava vindo, segundo o sistema. Antes estávamos vivendo momentos de trevas. O fato é que os anos depois da morte de Cristo foram marcados por estes eventos, como rumores de guerra se cumprindo. E naqueles dias que Jesus havia dito. Então não precisamos descontextualizar, está tudo lá na história. É só vocês procurarem. Por exemplo, como o grande terremoto que ocorreu na cidade de Roma em 46 depois de Cristo. Houve um grande terremoto em Roma. Houve outro terremoto ocorrido em Creta, né?
Por isso que Paulo chegou a afirmar em sua carta que o juízo de Deus havia caído sobre os judeus dessa cidade. Vamos ler, abençoado, para a gente estar embasado? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Paulo está fazendo uma referência a esses dias de lá, quando ocorreu aquele grande terremoto na cidade de Creta. E diz ali, olha: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Porque a cidade de Creta foi totalmente destruída. Quando Nero assumiu o império, houve também outro terremoto em Roma, no ano 51 depois de Cristo. Houve outro terremoto na cidade de Apameia. Também na cidade de Frígia houve outro terremoto. Esse terremoto foi registrado por Otacito. Já ouviu falar de um historiador romano chamado Otacito? Ele também evidenciou outros terremotos, como o que aconteceu na cidade de Campanha, como o que aconteceu na cidade de Laodiceia. Então vocês veem que isso sempre houve. Em Jerusalém, em 67 depois de Cristo, inclusive esse terremoto foi fortíssimo, destruiu quase toda a cidade de Jerusalém. E isso foi pouco antes da invasão de Roma e a sua completa destruição, 3 anos mais tarde, em 70 depois de Cristo. Flávio Josefo, outro historiador, narrou esse terremoto em seu livro A Guerra dos Hebreus, e ele disse que sobreveio sobre Jerusalém uma tamanha tempestade. Diz que a violência dos ventos, a impetuosidade das chuvas, a quantidade de relâmpagos, e houve um grande temor de terra que assolou aqueles dias Jerusalém. Ele disse em seu livro que foi um terremoto diferente, porque vinha acompanhado de rugidos. Esse evento perturbou Flávio Josefo de tal maneira que todos os moradores da cidade de Jerusalém julgaram ser o quê? Um presságio de grandes desgraças que haveria de vir. E veio realmente, no ano 70. Paulo, no ano 58 depois de Cristo, fala desses eventos e, ao escrever aos Romanos, fazendo uma analogia de uma mulher grávida, pronta para dar à luz, sofrendo as dores de parto. Ele se referiu à nova criação, está lá e vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23, que diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou. Continuando, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse texto está falando daqueles dias, aquele povo ia sofrer. Então, fazendo estas observações, sem descontextualizar o período que Jesus anunciou, tudo isto, nós notamos o quê? Essa coerência nos textos e também linkado aos eventos que precederam o ano 70. Nós não estamos descontextualizando. E qual é o contexto? O contexto é esse aqui, olha, Mateus capítulo 24, versículo 34. Esse é o âmago. Está aí, olha. Em verdade vos digo que não passará esta geração. E o que nós estamos fazendo? Estamos procurando dentro daquela geração de Jesus. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. É isso que está dizendo o texto. Então, tudo que nós estamos falando até agora é muito fluido. Quando procuramos na história o que antecedeu o ano 70, vamos encontrar tudo isto. O que não podemos simplesmente fazer é fechar os olhos para estas coisas. Agora, ao analisar a escatologia futurística do sistema religioso tradicional cristão, temos o quê? Que observar esses acontecimentos que hoje ocorrem para encaixar dentro dos textos bíblicos. Aí dizem assim, não, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia são rumores. Virá uma grande guerra mundial que se aproxima. Eles estão pregando isso. Eles falam que a pandemia que está acontecendo é o princípio das dores.
Lembra daquela nuvem de gafanhoto que em várias partes do mundo dizem que é a peste? O cometa Halley, há anos atrás, em 86, disseram que era acontecimento que diz em Zacarias, e nada disso. Dizem que é a lua de sangue, dizem que o presidente dos Estados Unidos, dizem que o chip. Então todas essas notícias que nos chegam hoje, eles torcem para caber dentro das profecias. E nunca chega, e erram, e sempre vão errar. E é por isso que erram. Por quê? Porque eles descontextualizaram Mateus 24, 34. Eles não acreditam em Mateus capítulo 24, versículo 2. Então, meus amados irmãos, deixemos eles para lá. Enquanto eles aguardam a vinda de Cristo, nós sabemos que ele já veio e se fez um só conosco. E qual é a nossa função hoje, André? A nossa função é libertar os filhos de Deus que estão presos a esses futurismos, que levam as pessoas a crerem em suas mentes que tudo está no fim, que tudo está escasso. Já observou a mente das pessoas hoje? E tudo o que ocorre no mundo de hoje, o que são? São consequências dessa doutrina que transformou o homem em um ser espiritualmente irracional, criando dentro dele uma corrida armamentista, criando dentro dele uma volúpia por dinheiro e por poder. É isso que nós estamos vendo. E hoje vemos os homens capazes de tudo para sobreviverem a um acontecimento que nunca acontecerá. Essa é a grande verdade. Eles pegam esses eventos e querem torcer dentro daquele versículo. Eu poderia aqui falar da fome, a fome que se abateu na terra naqueles dias de Jesus de Nazaré. Depois também, relatados em Atos. Eu poderia aqui falar das pequenas guerras que ocorreram antes da grande guerra entre judeus e romanos, que é o âmago da vinda de Jesus. Mas eu julgo satisfeito por enquanto essa interpretação que fizemos neste comentário rápido, coerente e fluido, que fizemos lá de Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8, quando Jesus anuncia o princípio das dores, linkando com os eventos daquela época com esse texto. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui nessa rápida mensagem. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.